Muito bem, pessoal. Boa noite. Vamos começar a nossa atividade síncrona de hoje. Nosso tema de hoje é temas da psicologia jurídica. Vamos começar hoje falando sobre psicologia, ligação da psicologia, na verdade, né, com o direito penal. Nas outras aulas, nas aulas que virão, nós falaremos sobre a psicologia e o direito civil, psicologia e o direito do trabalho e psicologia, infância e juventude, né? Então, tem todos esses temas aí para nós abordarmos em aulas posteriores. Como eu sempre peço para vocês, desabilite o seu microfone aí. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer, né? E habilite o seu microfone e faça, né? E também lembrando que essa videoconferência estará lá na aba Segunda VA, tá bom? Na aba Segunda VA, para que você acesse depois, né? E também eu vou publicar o material lá, né? Agora, né? Semana que vem, na verdade, daqui a 2 semanas já é a nossa segunda VA, né? A segunda VA vai ser do dia 18 ao 23, então o material que a gente tá vendo aí vai ser todo para a segunda VA e eu vou postar lá na aba segunda VA dentro do AVA, tá bom? Dentro do AVA. Muito bem, vamos lá então. Um primeiro comentário aí para você. O estabelecimento de um comportamento adequado para a harmonia da sociedade é fruto de uma evolução moral, social e científica. Esse é um ponto importante para nós começarmos a nossa discussão agora, porque o que se espera de uma sociedade é que ela tenha, né, que a sociedade apresente comportamentos adequados, né? O, Lógico, quando eu falo de sociedade, eu estou falando do conjunto de cidadãos daquela sociedade apresente comportamentos adequados, e porque esses comportamentos adequados irão trazer a harmonia dessa sociedade. E isso mostra a evolução moral, a evolução social, a evolução científica, né? Então há pontos diversos aí que mostram a evolução, né? E o que se espera de uma sociedade é que de fato ela evolua moralmente, socialmente, cientificamente, né? E em todos os outros parâmetros. É, a gente está vivendo um momento aí bem delicado, né? O mundo todo vivendo um momento delicado por conta desse isolamento social e ah, a gente está resgatando agora algumas questões que nós não fazíamos antes, né? Um dia desse estava, não sei se eu comentei com vocês, mas um dia desse estava ouvindo uma entrevista com o Leandro Carnal. E aí ele estava falando, né, que a gente sempre pediu tempo, a gente sempre reclamou que não tinha tempo para ficar com a família, né, e agora a gente tem todo o tempo do mundo e às vezes a gente está reclamando justamente agora por ter esse todo o tempo. Mas nesse momento é bom que que o ser humano repense, né, repense as suas relações, repense as suas necessidades, né? Repense as suas ligações, por exemplo, seu relacionamento com a tecnologia, por exemplo, né? Então isso é bastante importante e isso faz parte da evolução moral da sociedade, né? Outro comentário: os padrões morais são relativos. Isso é outro ponto importante, porque como assim são relativos? A sociedade muda, né? Os comportamentos mudam, o tempo muda, é, tudo muda, né? Na verdade, tudo está em constante mudança, a sociedade toda está em constante mudança. A cada tempo surgem conhecimentos novos, a cada tempo surgem necessidades novas, circunstâncias novas, e o ser humano lida de forma diferente em relação a essas circunstâncias. E isso faz com que haja mudança, né? Haja mudança no comportamental, como eu coloquei nos padrões morais, né? Há, há 50 anos atrás, vamos colocar aí, há 50 anos atrás, um dia desse na Netflix, estava assistindo Pulp Fiction, que foi um filme antigo, não sei, década de 80, se não me engano, né? E eu nunca tinha assistido o filme, fui assistir novamente. E aí, quando você pega um filme desse antigo, um filme antigo e assiste,
é possível você perceber essa mudança nos padrões morais, né? Por exemplo, há 50 anos atrás, é, a mídia, os filmes, as novelas e tudo mais, era comum você ver, por exemplo, pessoas fumando, pessoas bebendo. Né? Hoje é inadmissível isso, você não vê mais, né, na TV ou na mídia, de uma forma geral, né, um comportamento como esse. Então, isso mostra, eu estou mencionando só um ponto, né? Isso mostra como os padrões morais mudam. Padrão moral em relação à sexualidade, né, também muda e tem mudado bastante. Padrão moral em relação à família tem mudado bastante. A gente já viu isso em algumas aulas anteriores. Né? E é bom que se mude, é claro, o ser humano precisa crescer, né? Continuar experimentando coisas. Eu já mencionei para vocês e gosto de retomar essa fala periodicamente, quando o Cortella diz que o ser humano não nasce pronto. Né? Isso tem a ver com esses padrões morais também. Sendo assim, ou seja, por conta da mutabilidade da sociedade, né, por conta da sociedade ser um organismo em mudança, um comportamento que era adequado no período pode tornar-se inadequado em outro momento, e as normas jurídicas estabelecem esses padrões mutáveis para definir qual a conduta adequada para os membros de uma sociedade em determinado instante, em determinado momento histórico. É claro que se a norma jurídica não acompanhar essas mudanças, né, vai a, a, a vida em sociedade ou o cumprimento das leis, das normas jurídicas acabam ficando impossível, inadequado. Então, as leis também têm de mudar, elas têm que se adequar. Não que a lei, apesar de que o direito é provocado, né, a justiça, esse é uma das frases que os operadores do direito falam bastante, né? E é verdade, a justiça tem que ser provocada, né? Mas tem que se tomar um cuidado grande. É lógico que deve haver, sim, adaptação, né? Deve haver, sim, um repensar, um atualizar, né? Eu acho que a palavra mais correta é essa, uma atualização das leis de acordo com o tempo vigente, né? Mas tem que se tomar um cuidado muito grande para que a lei não fique dependente do tempo, né? Então, aí andar no fio da navalha. Muito bem, continuando aí. Eu trouxe para vocês aí uma definição de direito penal, enquanto eu estava escrevendo isso aqui, né, fazendo essas projeções, aí eu fiquei pensando, se não me engano, o professor de direito penal de vocês é o professor Xavier. A minha intenção aqui, pessoal, não sei se vocês já estão fazendo ou já fizeram, vocês estão no segundo período, eu acho que se não estão fazendo esse semestre, farão no próximo semestre, né? A disciplina de Direito Penal, e, se não me engano, é o professor Xavier. Então, a minha intenção aqui não é trazer uma definição técnica sobre direito penal, tá bom? Eu estou sendo a definição que eu estou trazendo, que eu vou trazer para você e a nossa discussão aqui, né? Eu não quero me aprofundar nos termos do direito penal, tá bom? Muito bem. A definição que eu trouxe para você de direito penal é essa aí. É a parte do ordenamento jurídico que define as infrações penais e prescreve as sanções, bem como institui os fundamentos e as garantias que regulam o poder punitivo do Estado. Então, trocando em miúdos ou simplificando ainda mais, o direito penal é a parte do direito, é a parte do ordenamento jurídico, como eu coloquei aí, ele define as penas e, na verdade, o direito penal define o que o cidadão pode e não pode fazer. Né? E dentro daquilo que ele pode e não pode fazer, ele também estabelece a punição caso esse indivíduo faça algo que ele não poderia fazer. Né? Se ele descumpre a lei, o direito penal tem que dizer, descumprindo essa lei, o cidadão está sujeito a essa pena ou a essa sanção, tá bom? A essa pena e a essa sanção. Em relação a isso, a finalidade do direito penal, direcionar o homem numa conduta específica, o proibindo ou obrigando
a fazer algo de acordo com os princípios estabelecidos por lei. É isso que eu mencionei agora há pouco. O direito penal visa a proteção dos bens jurídicos, de bens jurídicos como a vida, a propriedade, por exemplo. Então, é o direito penal que diz para a gente, você pode fazer isso e você não pode fazer aquilo. Né? O direito penal regula as relações dos indivíduos em sociedade, as relações destes com a mesma sociedade. Então, seria muito bom se nós não precisássemos de um código ou de códigos, né, ou de leis para nos direcionar, para dizer, para nos obrigar ou nos proibir de alguma coisa. Seria muito bom, mas infelizmente o ser humano não alcançou esse padrão de moralidade tão alto, né? E sinceramente eu creio que ele nunca vai alcançar, porque a degradação moral dele não permite. Né? Então, por conta disso, deve haver algo fora do ser humano para dizer para ele, faça isso e não faça aquilo. Né? Deve haver algo fora do ser humano para dizer para ele, para regular essas relações, né? As relações entre os indivíduos e as relações do indivíduo com a sociedade como um todo. Né? Isso faz com que a lei seja que a lei alcance todo mundo, né? Ou deveria alcançar todo mundo. Os bens protegidos pelo direito penal não interessam ao indivíduo exclusivamente, mas à coletividade como um todo. Isso é um outro ponto importante. O direito penal, ele não... e a lei, de uma forma geral, eu poderia até dizer isso, né? A lei, de uma forma geral, não está a serviço de um indivíduo apenas ou de uma classe apenas, né? O direito e a lei e o ordenamento jurídico, o direito penal em específico que a gente está mencionando aqui agora, deve estar a serviço, né? Deve se mover no interesse da coletividade como um todo, né? A relação existente entre o autor e o autor de um crime e a vítima é de natureza secundária, uma vez que a vítima não tem o direito de punir. O Estado, e apenas ele, tem esse direito. Eu achei interessante essa observação aqui, porque quando, quando se fala de direito penal, né, ou de penalização de um agressor, de um criminoso, né? Eu sei que isso parece bem claro, e de fato é claro, mas é importante que se pontue isso, né? A vítima não tem o direito de punir o agressor. É aquela história da justiça com as próprias mãos, né? Você não pode fazer isso. Quem tem a atribuição de punir o agressor é o Estado. Apenas o Estado pode punir, né? Porque se uma vítima pune o criminoso ou o agressor, essa vítima acaba se tornando criminosa também. Então, por isso que eu mencionei aí que a relação entre o autor o autor do crime e a vítima é secundário em relação ao direito penal. Né? A punição ela vem do Estado. Né? Ela tem que vir pelo Estado e os parâmetros são estabelecidos pelo direito penal, né? Com certeza. O direito penal pode ser dividido em direito penal objetivo e direito penal subjetivo. E aí é uma questão para entendimento mesmo, né? Para entendimento. O que é o direito penal objetivo? É o conjunto de preceitos legais que regulam a atividade do Estado de definir crimes e combinar sanções. Implica no estabelecimento de um padrão de comportamento que deve ser seguido por todos. Então, ele é o Estado que define as leis, né? Ou então, como eu coloquei aí, é o Estado que define os crimes e prescreve as sanções, né? E por definir os crimes e prescrever as sanções, né, ele estabelece esse comportamento que deve ser seguido por todos. Então, à medida que o Estado
estabelece que aquilo é crime, que determinado ato é crime, né? Ele acaba direcionando um certo comportamento, né? E o direito penal subjetivo é o direito de punir os cidadãos que cometem crimes e é regulado pelo próprio direito penal objetivo. É objetivo porque ele vale para todo mundo, né? É objetivo porque são leis e elas valem para todo mundo. E a questão subjetiva é porque a punição depende do crime. É por isso que seria o direito penal subjetivo. E esse direito de punir, como eu mencionei aqui anteriormente, ele é apenas do Estado. Apenas o Estado tem o direito de punir o cidadão por algum crime que ele venha cometer. Continuando, pessoal, em relação a crime, o que é crime? Eu poderia trazer aqui várias definições de crimes e tem uma série de coisas na pesquisa que eu fiz preparando esse momento para vocês. Né, eu vi, tem várias definições, mas como eu falei para vocês no início, eu não quero entrar aqui no mérito do direito penal, de trazer definições mais técnicas, né? Eu quero algo mais amplo, mais lato, mais extenso, né? Então, eu defini para vocês aí crime como sendo o ato com motivações diversas que viola a lei penal e tem consequências punitivas. É caracterizado pelo dano a um bem protegido por lei, sendo esse bem a vida, a propriedade e uma série de outras, e todos esses bens definidos por leis, pela lei, né? Quando eu coloquei aí motivações diversas, porque de fato os crimes têm várias motivações. Aqui na nossa aula de psicologia, a gente estava vendo, por exemplo, a questão dos indivíduos que têm transtornos antissociais, o indivíduo que é um psicopata, ele pode vir a cometer crime, o indivíduo que tem esses transtornos né, antissociais, de personalidade antissocial, pode vir a cometer crime, mas o crime também pode ser cometido por uma pessoa totalmente normal, vamos colocar um normal entre aspas aí, né? Digamos que os crimes de ódio, por exemplo, né? Uma pessoa que comete um crime de ódio contra baseado em preconceito, por exemplo, né? O crime contra a mulher, o feminicídio que se fala tanto, né? Tem se falado tanto, tem se colocado tanto em voga, ou preconceito contra minorias, né? Ódio contra minorias, e por aí vai, né? Os crimes passionais, né? Que são motivados pelo ódio ou pelo amor, o sujeito vai e mata a mulher porque ele ficou com ciúme, sei lá, foi motivado por ciúme, cometeu um crime. Teoricamente, essa pessoa é normal, ela não tem um diagnóstico de psicose ou um diagnóstico de qualquer alteração psiquiátrica ou psicológica, né? E ele pode cometer esse crime, por isso que eu coloquei motivações diversas. E para ser crime tem que se violar a lei, né? Tem que se violar a lei. Se a lei for violada, ela tem certas consequências, né? As consequências punitivas. Dois componentes importantíssimos para a compreensão do crime e a efetividade do direito penal são a vítima e a testemunha. Aí, de repente, alguém fala assim, mas o criminoso também não é importante? Sim, o criminoso é importante, mas até para que se chegue ao criminoso, para que se apure corretamente quem é o criminoso, né? Há todo um processo, né? E nesse processo o crime envolve um autor, uma vítima e envolve as testemunhas, né? Nos processos de apuração, nos julgamentos, né? Nós temos aí a figura da vítima e a figura da testemunha e a figura do acusado, né? Até que se prove a culpabilidade de determinada pessoa, né? Ela é simplesmente um acusado e depois ela se torna culpada, né? No final do processo ela se torna culpada. Vamos ver algumas coisas sobre vítima e sobre testemunha. Em relação à vítima, vitimologia é o que é o estudo da vítima, do comportamento da vítima, de tudo aquilo que envolve
ou caracteriza a vítima, né? Em relação a tudo isso que envolve caracteriza a vítima, eu quis trazer para você a definição de vitimização. O que é vitimização? Vitimização, no nosso senso comum, geralmente a gente usa vitimização até quando a gente está falando de relacionamentos, né? Tem pessoas que se fazem de vítima e tudo mais, mas a nossa análise aqui vai um pouco além disso, tá bom? Vitimização é o processo que leva alguém a se tornar vítima da conduta praticada por terceiros, por si mesmo ou por um fato natural. Então, quando é praticada por terceiros, não, um crime, por exemplo, a pessoa pode ser vítima de si mesmo, né? Sei lá, cometer ela tem algum transtorno, algum distúrbio, ela pode atentar contra a própria vida, como o caso de um suicídio, né? Alguma coisa nesse sentido, ou pessoas que se mutilam, né? Então ela está se auto-vitimizando, está se martirizando, né? Ou também por uma questão natural, né? Você tem aí vários desastres naturais, você tem tsunami, você tem terremoto e por aí vai, vulcões e sei lá, né? Uma série de outras coisas que podem vitimar uma pessoa, né? Vitimar uma pessoa. A vitimização tem 3 graus, né? Foi chamada aí de 3 graus: vitimização primária, secundária e terciária. E nós vamos ver cada uma delas aí, como é que se define cada uma dessas vitimizações, né? A vitimização primária é a consequência da conduta criminosa de alguém, é o sofrimento da ação direta do criminoso que pode provocar prejuízos materiais, sociais e psicológicos. Vitimização primária é o que se entende é o senso comum o senso comum relacionado à vitimização, né? A tornar alguém vítima de alguma coisa. Por isso que eu coloquei aí consequência da conduta criminosa de alguém, né? E é quando alguém tem prejuízo material, social, psicológico ou qualquer outro tipo de prejuízo, né? Então, qualquer sofrimento causado em alguém, né, faz com que ela esteja caracterizada aí como vitimização primária, tá bom? Vitimização secundária, consequência das ações dos órgãos de controle social que, sem o devido cuidado, expõem a vítima a mais constrangimentos e padecimentos, como quando responsabilizada pela sua vitimização ou quando obrigada a rever o seu agressor em algum processo, no processo. Vitimização primária, né, quando a pessoa sofre alguma coisa, ela foi imposta a ela algum sofrimento, né? A vitimização secundária já amplia esse entendimento que foi como eu coloquei aí, né? É a consequência da ação de órgãos de controle social. Então, há algum tempo atrás, há alguns anos atrás, eu não sei quando, né, precisar quando, mas não existia, por exemplo, delegacias da mulher, né, delegacias especializadas em crimes contra a mulher. Aí a gente conhece relatos de mulher, por exemplo, que sofreu agressão do marido, ou que foi estuprada, ou alguma coisa assim, chega numa delegacia e o que ela sofreu, o sofrimento dela é vitimizado, né? É menorizado, ridicularizado e tal. Isso seria uma vitimização secundária. Ou seja, esse órgão de controle faz com que essa pessoa sofra ainda mais pelo que ela sofreu, né? Pelo que ela sofreu. Eu coloquei quando responsabilizada pela sua vitimização, ou quando obrigada a rever o seu agressor no processo. Um exemplo de vitimização secundária seria aquelas quando se acusa a mulher que foi estuprada por ela ter sido estuprada por estar usando uma roupa curta, por exemplo. Então, aí essa pessoa
essa mulher que foi vítima de um estupro, de uma violência, né, desse parâmetro, quando se justifica essa violência porque pela roupa que ela estava usando, né? Então isso é um tipo de vitimização secundária, né? E a vitimização terciária é quando a vítima se vê estigmatizada pelas pessoas do seu meio social por conta do crime que foi vítima. Então, é o caso que eu mencionei, né? A pessoa acaba se tornando, ela é vítima, mas ela, além de ser vítima do crime, ela acaba sendo, sofrendo preconceito por conta disso, né? E por aí vai. Então, quando a própria sociedade impõe mais sofrimento a essa pessoa, por ela ter sofrido aquele crime, né, por ela ter sido vítima daquela circunstância, então isso é uma vitimização terciária, tá bom? Continuando, pessoal, além da vítima, além de pensar na vítima, em todos os processos que envolvem a vítima, é preciso pensar também na questão do testemunho, porque, como eu mencionei inicialmente, para se elucidar um crime, né? Quando você tem um crime, você tem a vítima, os suspeitos, né? E as testemunhas. Em relação à psicologia do testemunho, o testemunho, enquanto meio de prova, tem a finalidade de relatar fatos nos quais pessoas se fizeram presentes e declararam que viram e ouviram. Então, a testemunha é a pessoa que presenciou o fato, né? Presenciou o crime em questão. Um ponto que é preciso colocar aí em relação a testemunha é que nenhum testemunho possui 100% de credibilidade, pois existem fatores internos e externos que podem interferir na qualidade dos fatos trazidos. Então, de repente, uma testemunha, ela sofreu certo tipo de influência ou já passou-se tempo demais em relação ao crime, né? A memória daquela pessoa não está tão clara, né? Ela tem os seus conceitos pré-formados, pré-definidos, né? Então, tudo isso pode interferir no testemunho da pessoa. Eu não sei se vocês lembram quando foi quando aconteceu os atentados do 11 de setembro, né? O presidente Bush, o presidente George Bush, estava numa escola primária e aí, quando ele deu o testemunho, ele disse que ele estava vendo pela TV, uma coisa assim, ele disse que ele estava vendo aquilo. Então, é lógico, aquilo ali foi um lapso de memória dele, né? A gente viu tantas vezes aquela cena, tantas vezes que ele acabou criando aquela memória, né? Então, é por isso que o testemunho não é 100% confiável, né? Em relação a essa confiabilidade do testemunho, eu li um artigo da doutora Suzana de Camargo Gomes, dessa desembargadora, e ela coloca os critérios de definição da confiabilidade da testemunha. Ela coloca aí 7 critérios para que se observe essa confiabilidade do testemunho daquela pessoa. E aí a gente vai ver aqui cada um deles. O primeiro critério é o grau de cultura daquela pessoa. Ela diz que o grau cultural da pessoa tem que ser médio, né? Quem tem um grau elevado é dispersivo e quem tem um grau baixo não domina os conceitos importantes para serem expostos. Então, no mínimo que se precisa ter em relação a grau cultural é um grau cultural médio, né? Uma pessoa de elevado grau cultural pode usar um vocabulário dispersivo, evasivo, né? Palavras difíceis, e de repente você está num júri, né? Isso pode atrapalhar. E pessoas também com grau cultural muito baixo, né? Com grau baixo, podem
também por conta da sua simplicidade ou da sua falta de cultura, interferirem, não expressarem corretamente aquilo que precisaria ser expresso, né, ser expressado. Em relação à memória, ela diz que para o ideal, né, quanto mais a memória estiver vívida, é melhor, né? Então, ela diz que a memorização tem que ser em grau máximo. É claro que quanto mais detalhes sobre a cena, sobre a circunstância, sobre o momento que a testemunha tiver e puder mencionar, melhor, né? Então, por isso, a memória tem que ter um grau máximo, né? Ela diz que a confiabilidade em relação à memória é máxima. Em relação à lógica, essa pessoa, a lógica tem que ser em grau médio, né? Pessoas com um grau lógico elevado tendem a parecer mais convincentes do que realmente são, interferindo na certeza e na veracidade do depoimento. Então, de repente, aquela pessoa pode articular o seu pensamento, né, de uma forma a trazer confusão, né, em relação ao júri, por exemplo, né, os atores que estão ali tomando o testemunho daquela pessoa. Por isso que o grau lógico dessa pessoa tem que ser médio, né? Tem que ser médio. Próximo critério aí, interpretação. Interpretação tem que ser mínimo. Aí, mas como assim mínimo? Porque dependendo de como a pessoa interpreta, o grau de interpretação da pessoa pode mudar totalmente a circunstância, né? Pode mudar totalmente a cena e tudo mais, né? O raciocínio interpretativo elevado pode induzir para um caminho fora da realidade do ocorrido. Então, eu acho, eu penso, né? A interpretação ela não é bem-vinda, né? O fato deveria ser frio, né? Narrado de forma fria. Emotividade, grau mínimo, a mesma coisa, né? Tá relacionada à interpretação. Se a testemunha está envolvida de forma emotiva, emotivamente muito grande, a emotividade é muito grande, né? Então isso pode interferir, porque vai interferir na interpretação, vai interferir na lógica e por aí vai, né? A linguagem em grau máximo, porque quanto mais clareza houver, né, e aí a linguagem está ligada também à questão da culturalidade, né, quanto mais clareza houver no testemunho a ser dado, no discurso da testemunha, né, melhor para a investigação de uma forma geral, né? E, por último, interesse na questão deve ter grau mínimo ou nenhum. E aí a gente pode lembrar, por exemplo, a gente vê isso em filmes, né? Vai se julgar sei lá, um estupro, né? Uma acusação de estupro, alguma coisa assim, um crime contra a mulher, não vou nem colocar estupro, eu falei de estupro agora, um crime contra a mulher. E aí o júri tem, sei lá, 7 pessoas e 4 delas são mulheres, né? Então, já teoricamente haveria uma tendenciosidade, né? Então, porque um júri de mulheres julgar uma questão relacionada à mulher iria interferir de uma certa forma. Ou o júri, sei lá, alguém vai julgar um caso de uma empresa ou de um determinado povo, alguma coisa assim, né? O ideal é que se escolha, o ideal é que a testemunha não tenha interesse nenhum naquela circunstância, naquela situação. Por quê? Porque visa garantir a imparcialidade do discurso. Quanto mais imparcial for a testemunha, melhor para a confiabilidade, para a sua confiabilidade, para a sua credibilidade, né? Vou abrir um parêntese aí. A gente está acompanhando na mídia aí tudo que está aconteceu em relação ao presidente, à escolha do secretário da Polícia Federal,
né? Então, não pode ser uma pessoa próxima, né? Tem um pouco a ver com isso, né? Então, para que se garanta a imparcialidade de um julgamento ou a imparcialidade de uma instância do governo, é preciso haver isenção, com certeza, né? Muito bem, pessoal, nós terminamos a nossa videoaula de hoje e, para terminar, eu gostaria de trazer uma atividade para vocês. A gente está aí com 1 minuto, pouco mais, 1 minuto e 10, aí, ainda dá tempo da gente terminar nessa live mesmo, né? A atividade que eu quero que você faça é o seguinte: fazer um comentário do texto, algumas considerações sobre testemunhas no inquérito policial, levando em consideração, levantando os principais aspectos apontados pelo autor. Quem escreve esse texto é um delegado da Polícia Federal, e ele fala sobre essa questão do inquérito policial e da testemunha. E a atividade é o seguinte: eu vou abrir um fórum, o fórum já está lá, e aí você vai né, ler o texto, o link está aí, e colocar as suas considerações lá no texto. Tudo bem, pessoal? A gente está aí a poucos instantes de terminar a nossa live, o nosso tempo, né, de transmissão, e aí